Olá a todos, estão começando aqui mais uma live no Correio de Atibaia. Hoje a gente vai falar sobre a parte final, né, dos campeonatos paulista, que agora está chegando na final, a final vai ser o derby, e vamos falar também principalmente do Bragantino, que ganhou a semifinal nos pênaltis do Botafogo e vai jogar a final do Troféu do Interior contra o Guarani. Se você quiser mandar uma mensagem, manda aí para a gente pode responder. Se você não estiver vendo a live agora, você pode mandar depois, e no próximo programa a gente pode responder você. Então, vamos começar com o jogo do Bragantino. O quanto o Bragantino levou a sério esse jogo com o Botafogo, no sentido de querer ganhar, ou ele viu o jogo mais como um amistoso para preparar o time agora para o brasileiro? Você viu como o jogo? Olha, eu acho que eu vi como uma preparação. É lógico que no final das contas eles queriam ganhar, né? Mas eu acho que eu vi mais como uma preparação. Tanto é que o Felipe escalou o time todo reserva. É claro que não ia escalar os titulares, até porque não deu o horário certo, né? Que eles recomendam de descanso de um jogo para o outro. Então. E o Bragantino tem um time bom no banco de reservas, né? E muita gente até falou: agora sim o time titular está em campo pela escalação do William Correia, do Claudinho, muitos pedindo o Cleiton no gol, e ele jogou, voltou o Léo Ortiz. Então, o Alejandro também, que para mim foi o que mais aproveitou a chance, o que mais tentou buscar ali as oportunidades. Para mim até foi o melhor em campo, o Alejandro, né? Mas o Bragantino melhorou muito quando entrou aqueles que são os considerados titulares aí do Felipe Conceição. Foi outro time, vi o time inicial muito disperso, e não digo nem o Bragantino em si não levou tão a sério, mas os jogadores poderiam ter entrado com uma gana maior para mostrar serviço, até porque a gente está aí a menos de uma semana da estreia do Campeonato Brasileiro. Então acredito que os jogadores não aproveitaram essa oportunidade e fica até um gostinho de decepção, né? Porque o William Correia, o Claudinho, portanto que pediram, né? E nós mesmos fizemos o coro aí pelo Claudinho no meio campo e ele teve essa oportunidade e deixou um pouco a desejar, na Jogou minha bem. opinião. Na minha opinião. Então acredito que não, o Bragantino não levou tão a sério, mas eu acho que os jogadores não jogaram com a vontade que a oportunidade pedia. Então acredito que conseguiu a classificação por conta da qualidade dos jogadores considerados titulares, que depois que entraram ali o jogo acabou sendo outro e o Botafogo estava cansado também, né? Enfim, mas o Bragantino tem tudo aí para chegar bem nessa final, se tiver essa vontade que o time reserva, entre aspas, não teve. Então, eu achei o Claudinho bem abaixo. Eu acho que esse ano do Claudinho não tem sido bom, mesmo lá no começo. Às vezes ele parece que tá querendo muito a firula, não sei. Teve um lance no jogo que ele foi driblado nesse jogo no comecinho ali do primeiro tempo. De Daí, caneta. uns dois lances depois, ele tentou dar um chapéu no cara, não conseguiu e fez uma falta. Eu acho que ele quis devolver o drible, e eu acho que isso não tá rolando, sabe? Ele gostou de dar drible, o pessoal gostava no passado. Acho que tá exagerando um pouco nesse ponto também. O Felipe Melo ficou bravo com ele naquele jogo contra o Palmeiras. Então, acho que isso é alguma coisa que ele também está exagerando um pouco. Eu acho que ele fez uma ótima temporada ano passado, mas esse ano ele virou reserva e quando ele jogou, ele também não foi bem. Então, assim, ele não tem que. Não é um cara assim que está urgente para virar titular, porque quando ele joga também não tem mostrado a que veio assim para virar o titular. O Real, com um cara que eu estava vendo, eu vi poucos jogos dele, né? Até porque a gente não acompanha todos os campeonatos lá, mas ele parece um jogador muito bom, mas que ainda é muito afobado. Ele tem aquela bola do primeiro tempo, que a bola bate na trave e volta no pé dele, parecia até que ele ia empurrar para dentro a bola. Quase, Ele, cara, quase. ele é meio atrapalhado ainda em alguns lances. Contra o Mirassol ele também foi atrapalhado. Aliás, contra o Mirassol ele jogou bem mal, foi um jogo bem ruim dele. Foi a estreia dele. Ontem não, na sexta-feira. Foi no sábado, né? O time já não foi tão ruim, mas ele é um cara que pode ter futuro, daqui a uns anos pode ser titular do time. O Ortiz, acho que é o único titular que jogou, né? Começou o jogo jogando, porque o Ortiz vinha machucado, né? Ele jogou bem, a jogada do gol vem do pé dele, né? Ele acha o Arthur, que acha o Matheus Jesus. O Cleiton, ele até vai sair como herói, porque pegou dois pênaltis, né? Tudo, mas assim, ele teve a chance de pegar dois pênaltis que bateram cinco nele, né? E no lance do gol também não foi tão bem assim. Então eu acho que é um pouco de calma. Ele ainda é muito novo. Se você vê a entrevista dele, você vê ainda que ele é muito novo, se atrapalha nas palavras, assim. Ele é um cara que tá
começando a carreira, então, para goleiro é muito difícil. Acho que goleiro normalmente vai virar titular bem mais velho, né, dos times, vai ter mais destaque bem depois, né? Ele ainda é muito novo, tem 20 e poucos anos, né? Então, ele ainda tem muito a crescer e pode ser que daqui para frente ele vai evoluindo cada dia até um dia ser titular do Bragantino. Mas hoje o Júlio César ainda tem que ser o goleiro, ou pelo menos eu acho, porque acho que ele ainda é melhor que ele. E eu acho que a coisa que mais mostrou por que o Bragantino não estava pensando tanto no jogo foi o Peixoto. Porque o Peixoto, ele começou o jogo jogando na ponta direita. Quem conhece o Peixoto sabe que ele é um jogador bem lento, bem pouca mobilidade, um cara assim, ele é igual o Grampola que jogava no Bragantino antes, ele é aquele cara alto, forte, que vai ficar na área, vai dar 2 toques na bola e só. Por que ele jogou aberto? Depois na coletiva, o Felipe falou que tem treinado ali, não sei o quê, mas eu acho que o que ele pensou foi o seguinte: eu vou trocar o titular pelo reserva da posição, e foi trocando. Só que quando ele chegou na ponta direita, não tinha um reserva da posição para poder jogar. Porque o Tubarão tá machucado e o Wesley tá machucado. Então ele falou assim: qual que é o único outro jogador que eu posso jogar, que pode jogar esse jogo, que não jogou contra o Corinthians? É o Peixoto. Ele botou ele lá. Porque para ele valia muito mais a pena o Alejandro jogar na posição dele do que o Peixoto jogar na posição dele, o Alejandro fazer melhor a ponta direita. Eu acho que ele fez por causa disso, porque eu não vejo outro motivo do Peixoto estar jogando ali. Por mais que ele possa ter treinado ali, não sei. Você viu outro motivo, Diego? Cara, eu não vi, eu até perguntei, né? Foi mais pela manutenção também, eu acho, do estilo de jogo, e eu perguntei isso pro Felipe depois da partida, e ele até se alongou bastante, né? Ele não gostou tanto assim da pergunta, porque ele poderia ter variado o estilo de jogo. É claro que tem todo esse processo de adaptar os jogadores ao que ele pensa, até em questão tática, mas ele poderia ter variado, ele poderia ter, sei lá, colocado 2 atacantes, recuando um pouco mais o Alejandro, que tem mais mobilidade, e deixado o Matheus Peixoto ali de centroavante, abre o Claudinho e abre o Everson, que são 2 jogadores que fazem a posição. Então acho que faltou do Felipe um pouco mais de criatividade nesse jogo, e aí eu concordo com você que nesse sentido o Bragantino não levou tão a sério o jogo, porque você perde um jogador. Você vê a nítida dificuldade do Peixoto em conseguir fazer uma jogada mais aguda. Ele não consegue, ele não tem mobilidade. Você falou do Grampola, ele é igual o Lincoln, Finazzi, é esse estilo de centroavante, desses caras mais durões, assim, né, brigador. E é bom até no que faz o Peixoto, se for colocar ele lá na posição Sim. dele. O Zago gostava muito de utilizar ele. O Paulista de 18 foi bom dele. O cara tem 24 anos ainda, então pode ser um grande centroavante nesse estilo. Fora disso, não faz mais nada, porque não tem habilidade. É isso. Então, acho que o Felipe pecou, né, nesse ponto da escalação, porque pode ser que posição por posição ele não tivesse essa opção do ponta. Mas se ele tivesse uma variação tática ali, e o Felipe é um treinador que tem essa condição, né, mano? Ele poderia ter arriscado um pouco mais, até porque é claro que tem o desânimo de você sair de umas quartas de final do Paulista para jogar uma semifinal do Troféu do Interior. Mas é uma semifinal, então tem que ser tratado com uma seriedade, né? Ainda mais porque o Red Bull Bragantino, por todo o investimento que faz, em toda a competição que entrar, tem que entrar para ganhar. É claro que tem o lance do teste, o Campeonato Brasileiro é o principal objetivo, mas tem que levar a sério o jogo. Eu acho que o Felipe pecou um pouco nisso. Eu acho que também, por ele já ter ganhado, era Red Bull, né, mas essa direção já ganhou ano passado o troféu anterior, acho que eles também não estão dando tanta bola, acho que eles estão bem preocupados mesmo para jogar contra o Santos no domingo, né, e se você pensa que, não, mas a premiação do troféu anterior é boa, não é, o troféu anterior você ganha 330 mil, o Red Bull não serve para nada, praticamente. Mas você ganha para jogar a Copa do Brasil, o Red Bull também já está na Copa do Brasil, então para eles tanto faz. Esses 2 prêmios aí que tem a competição. De 2021 o Bragantino já tá na Copa do Brasil? Bem que já tá, né? Porque ele joga a Série A, né? Então, mas é então bom garantir antes. É bom. mas não é o que eles estão pensando, entendeu? O foco deles passa muito longe disso. Diferente do Guarani, que acho que deve botar o time com força máxima e tudo. E o Guarani foi o time que eliminou a Inter de Limeira, né, na semifinal. O jogo foi no mesmo sábado de manhã. O Guarani que também não está jogando muito bem, eu acho que teve um pouco de sorte no jogo. O primeiro gol do Guarani, que estava perdendo o jogo, foi um gol contra, meio bizarro, assim, o jogador da Inter vai roubar a bola, assim, de fora da área ainda, dá um chute
na direção do próprio gol, a bola acaba entrando e depois o jogo fica. Voltei. É um time que volta para jogar contra o Bragantino. O Bragantino ainda não enfrentou o Guarani. Curiosamente, o Bragantino vai enfrentar todos os times, menos a Ferroviária do campeonato. É claro que o Guarani já pega na fase, vamos dizer, de repescagem, né? Porque é um outro campeonato, né? Mas ainda vai jogar contra o Guarani, que é um time que ainda não enfrentou. O Bragantino é favorito. Acho que o time que vai jogar a final vai ser os que estão melhores fisicamente. Então, acho que vai ter alguns reservas, alguns titulares, acho que ele vai ficar misturando bem e vai aproveitar as 5 substituições para trocar o time também durante o jogo. Ele vai rodar e vai ver se o Bragantino é favorito porque tem um time melhor, mas assim, não duvido que o Bragantino perca no Guarani, até porque não vai levar o jogo tão a sério quanto o Guarani. E o Guarani tá tendo um pouquinho de sorte nos últimos jogos, talvez tenha um pouquinho de novo. Eu gosto bastante do Thiago Carpini, técnico do Guarani. Teve uma caída assim muito grande, era para ser o duelo das quartas de final. Se a gente for analisar o Campeonato Paulista antes da pandemia, né, tinha tudo para ser o duelo das quartas e agora a final do Troféu do Interior. Mas caiu muito de produção, né? Teve o inverso lá em Campinas. Enquanto a Ponte melhorou muito seu futebol, o Guarani acabou caindo de produção após essa pandemia. Acredito que o Felipe vai fazer isso que você falou, vai dar uma mescla aí entre titulares e reservas por conta das condições físicas, jogadores como os que voltaram de lesão, no caso, Fabrício Bruno, Miller, o próprio Morato, que tem sentido um pouco, não sei se vão começar jogando, mas eu acho que uma mescla é até bem agradável, assim, no sentido de teste para um campeonato brasileiro, né? Porque você analisa novas opções, novas oportunidades. E até por isso que eu acho que o Felipe pode variar durante as partidas, pode tentar algo novo. Porque no Campeonato Brasileiro, por mais que pontos corridos te ajude a concretizar um estilo de trabalho, ele pede também novas propostas, né? Porque cada time tem um estilo de jogo e o futebol lá de fora, por exemplo, de um time do Nordeste, é muito diferente de um time aqui de São Paulo, né? Então, eu acho que o Felipe tem que prestar um pouco mais atenção nesse sentido. Mas o Bragantino é favorito, sim, até porque o investimento é muito maior. E até por isso que eu acho que eles vão levar um pouco a sério essa final do Troféu do Interior, porque se perde, eu não sei até que ponto isso fica feio ou não, né? Você perder um título para o Guarani, sabendo da diferença estrutural de ambas as equipes. Então, até por isso que eu acho que ele botou um pouco dos titulares no finalzinho ali do jogo, e principalmente os principais titulares, né, o Arthur, por exemplo, que fez toda a diferença, né, o Matheus Jesus também tem jogado bem, é impressionante como o Matheus Jesus é bom dentro da área, né, ele que é um volante, mas dentro da área ele é bem forte, né, ele tem uma presença muito boa e tem marcado muito gol, né, ele marcou acho que quase todos os últimos jogos, o Bragantino acabou marcando gol, então assim, é um cara que vai ser muito importante na Série A e que o William Correa vai ter que jogar muita bola para poder tirar ele de titular, porque o jogo do William Correa foi ruim. Ele tem uma bola que ele recebe boa lá, ele dá um chutão totalmente isolado. Foi a melhor jogada do primeiro tempo. O Claudinho tabela ali com o Everson, né? E acaba saindo uma jogada bem feia dele. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o Paulista, que chegou na final, né? O Palmeiras eliminou a Ponte e o Corinthians eliminou o Mirassol. E o Mirassol fez um bom jogo, tudo, estava levando a partida, e o Ederson foi lá, acertou um outro chute de fora da área, o goleiro de novo aceitou, e o Corinthians ganhou e está na final. O Corinthians está com sorte, o Ederson está arriscando e tem um chute que ninguém pega. O que está acontecendo no Corinthians com o Ederson, hein? Olha, eu acho que o Thiago Nunes tem achado o jeito Corinthians de jogar nesses últimos jogos, né? Eu acho que ele abriu mão um pouco do que ele pensa para o futebol. Acho que ainda dá para implementar no Corinthians, mas viu que não é assim de bate pronto e tem achado um estilo muito legal para o Corinthians jogar, né? Não é um time bom se a gente for analisar peça e qualidade individual, mas está se tornando um time encaixado, como a maioria dos Corinthians de sucesso nos anos anteriores foram, né? Então o Ederson caiu como uma luva nesse time, principalmente porque ele arrisca muito e além de jovem, tem um vigor físico
que chama atenção também, né? E tá dando sorte, porque o gol contra o Bragantino foi muito da sorte ali. Primeiro, de não ter batido a bola, eu acho que foi até uma falha do Fabrício Bruno de não colocar o pé ali, porque ele acabou atrapalhando o Júlio. E o frango do Júlio foi uma falha inegável. E o Kevin também acabou falhando, né? Ex-goleiro do Bragantino também acabou falhando. Por mais que não tenha sido tanta falha quanto a do Júlio César, que acabou passando embaixo, foi frango. A do Kevin eu vejo mais como falha do que frango. Foi falha também, porque foi uma bola que ela foi mais no meio do que no canto, né? Mas o Corinthians tem dado sorte, está muito bem encaixado. É difícil você fazer gol no Corinthians. Pelo goleiro que tem e pelo sistema defensivo bem sólido que o Thiago Nunes acabou encontrando com o Danilo Avelar ali, o Carlos Augusto tem jogado bem. O Fagner e o Jun não adianta nem falar que são jogadores que, ainda mais quando chega nessa fase do campeonato, o torcedor corintiano sabe que pode contar ali com os dois, dificilmente eles falham. Por mais que o Morato deveria ter sido expulso contra o Bragantino, né? Porque o lance de ontem também foi para expulsão, mas foi na mesma intensidade. Talvez o do Fagner no Morato não tenha pego, mas a intenção do Fagner eu acho que ficou nítida ali, que levantando o pé daquele jeito queria acertar o Morato. E o do jogador do Mirassol, talvez ele não queira, talvez ele tenha ido na bola, mas errou, pegou e mereceu ser expulso do mesmo jeito, né? Entrada no Carlos Augusto. E o Mirassol perdeu muito com essa expulsão, porque o Juninho, na minha opinião, estava sendo o melhor jogador da partida, camisa 10 do Mirassol. Uhum. Depois expulso, acabou perdendo muito, aliás, muito bom jogador, eu não conhecia, né, o Juninho. Ele era da Muito base bom do jogador. Palmeiras. Jogou Ele muito chegou a bem. jogar um papinho no Palmeiras, assim, é uns caras que às vezes ficam meio perdidos por aí, começa bem na base, e o Mirassol pode aproveitar ele. Acho que tem vários times aqui, talvez na Série B, que poderiam usar ele aí, que é um cara que parece ser bom jogador mesmo. Mas eu achei que... até apesar desse lance, e também de um lance que eu achei que foi pênalti do Gil, não sei em qual jogador precisamente do Mirassol, mas achei que foi pênalti. Apesar desses dois, o do Gabriel no atacante lá eu achei que não foi. Também reclamaram de pênalti, né? Eu achei que não foi. Mas esse lance do Gil eu achei que foi, apesar da arbitragem ter prejudicado sim o Mirassol até certo ponto. O Corinthians fez uma de suas melhores partidas, então também mereceu a classificação à final. Mas enfim, foi um jogo bom. Acho que as duas semifinais, daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, acho que as duas semifinais foram bons jogos, assim. O curioso é você pensar que o Corinthians estava jogando contra o Mirassol, do Catadão dos 18 caras que saíram e vieram novos, com jogador a mais, e no final do jogo o Cássio estava fazendo uma cerinha lá para segurar 1-0, né? É um pouco demais também, se você for pensar nesse ponto, né? O Corinthians, tudo bem, tem todas essas questões, mas eu acho que o Corinthians pode jogar mais, o Corinthians pode tentar mais, sabe? Eu acho que também tem todo esse lance. Mas eu acho que o time do Mirassol é um time muito bom. Ricardo Catalá, que é um técnico ainda muito novo. Ele foi técnico do Red Bull, né? Quando era Red Bull Brasil, acho que entre 2018 e 2017, acho que antes do Antônio Carlos. E ele foi muito bem lá também. Agora ele está bem aqui no Mirassol. O Mirassol tem um time bem legal. Não é aquele time só defesa, tudo bem. Fazer uma linha de 5 que às vezes virava até linha de 6 na defesa. Mas quando tinha que sair jogando, sair com a bola no pé, dava umas boas jogadas e teve chances, né? O Cássio teve que fazer umas boas defesas, então foi um time chatinho também aí, o Mirassol, que mesmo perdendo todo mundo, complicou. Acho que se o Mirassol tivesse o time do começo do campeonato, talvez complicasse muito mais com os times aí, e quem sabe podia chegar até mais longe. Porque o Camilo saiu fora, o Maranhão saiu fora, tinha o Rafael Silva, tinha um time totalmente diferente, né? Então, assim, principalmente no ataque e no meio de campo. Então, acho que poderia ter ido até mais longe. Mas agora o Corinthians está na final, está na quarta final seguida, pode ser tetracampeão, coisa que a gente falou no último programa, não acontece desde 1919, quando o campeonato nem era profissional, foi o paulistano, e agora tem essa chance de novo. Agora o Palmeiras, que é o São Paulo, né? Uma parte é o São Paulo, outra parte não é, né? Não conta na mesma estatística, né? Não dá para dizer que só para constar na questão do Catalá, a base da Série B do ano passado do Bragantino foi toda montada por ele, né? Quando o Zago chegou, ele trouxe algumas peças, mas a base foi montada pelo Catalá, que eu acho que junto com o Carpini, que eu acabei até mencionando, o Catalá é um dos técnicos promissores aí do cenário paulista. Eu acho que em breve a gente vai ver ele num grande clube, porque é jovem e com esse pensamento que me agrada bastante, que o Felipe Conceição também tem sobre
futebol, sobre esse estilo de jogo mais apoiado. Eu gosto bastante do Catalá. A gente pode ver que talvez daqui a um futuro, alguns técnicos que hoje têm bastante nome, mas não têm dado muito resultado, sejam trocados por esses caras e pelos caras do exterior que estão vindo cada vez mais para cá, né? Talvez fique essa mistura no Brasil. O Santos agora está com o português lá, tem o Flamengo que trouxe espanhol, o Domenech Torrent. A gente não sabe ainda como falar o nome dele, porque cada um fala o nome dele de um jeito. Mas ele é um cara que tem uma experiência muito boa, auxiliar do Guardiola, né? Não precisa nem dizer muito mais, né? O cara que trabalhava com um cara desse, né? Ruim ele não é. Agora vamos ver se ele vai dar certo aqui com o que ele vai fazer no Flamengo. Mas agora ainda falando desses técnicos antigos e medalhões, o Luxemburgo está na final de novo, né? O Luxemburgo que tem 8 títulos paulistas. Se ele ganhar, ele vira isolado o maior campeão paulista. Ele está empatado com o Lula hoje, o Lula que era técnico do Santos. Mas assim, ele ganhou os 8 na época do Pelé, né? Então ele ganhou tudo seguido. O Lucha ganhou um pouco com cada time aí, tem com o Corinthians, tem com o Palmeiras. E além disso, os últimos 4 campeonatos paulistas que o Palmeiras ganhou, de 93, 4, 96 e 2008, o campeão era o Luxemburgo também. Então, assim, o Palmeiras com Paulista e Luxemburgo tem tudo a ver, né? Eu acho que é muito estranho, até porque o Palmeiras ficou 17 anos na fila, porque ele ganhou em 76, depois ele foi ganhar só em 93, e nesse tempo, depois disso, ele só com o Luxemburgo ganha. Aliás, o Palmeiras é um time que tem muitos títulos com poucos treinadores, né? A maior parte dos títulos é do Filipão, do Luxemburgo e do Oswaldo Brandão. Tem um brasileiro com o Cuca, uma Copa do Brasil com o Marcelo Oliveira, mas, no geral, são esses 3 técnicos que ganham no Palmeiras. E o Felipão, olha, o Luxemburgo, é que também é um desses técnicos. O Luxemburgo, cara, ele pode não ser tão atualizado assim nessa questão tática, técnica, mas ele é corajoso e isso eu acho que ajudou bastante o Palmeiras desde a chegada dele. Primeiro de falar, Felipe Melo, talvez eu acho que você não tem mais físico, mais vigor para jogar no meio campo. Quem sabe na zaga você daria bem. E para mim hoje o Felipe é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Ele tá jogando muito bem, principalmente quando tem do lado dele o Gustavo Gomes, né? Aí ele vai e tem a coragem que os outros técnicos do Palmeiras não tinham de colocar a molecada. E quem decidiu no jogo contra o Palmeiras foi, né, o Gabriel Menino. Jogou muito bem, para mim foi o melhor em campo, e o Patrick de Paula jogou muito bem também. E ainda tem o Veron, que para mim deveria ter sido colocado ali, porque o Rony não jogou nada. Então, que o Verón tá machucado, né? É verdade, o Verón tá machucado. Mas enfim, né, eu acho que o Luxemburgo tem seus méritos. Talvez ele não seja tão atualizado assim nessas questões mais técnicas do futebol atual, mas é um técnico corajoso. E também tem aquilo da preleção, de tudo que envolve um técnico com a tarimba do Luxa, né? Eu gostei do primeiro tempo do Palmeiras, eu acho que foi um time que tentou bastante, circulou bem a bola, teve chances. Tudo bem que a maior parte das chances ainda foi de cruzamento na área, um chutão abrindo para o lado e pegando a sobra, o gol mesmo. É um chutão da defesa, tentando o Rony na esquerda, a bola sobra para o Patrick, e ele chuta, faz gol, a bola também desvia, né? Foi um gol, não diria que na sorte, mas acabou sendo um gol porque desviou, né? Então, mas assim, eu acho que o Luxemburgo, ele não vai ser o cara que vai montar um super time, e talvez quando ele precisar montar esse super time organizado assim no campo, talvez ele não consiga, e aí o Palmeiras começa a perder os jogos. Mas ele é melhor que o Mano Menezes na hora de escolher os jogadores, porque assim, o Palmeiras tem o Lucas Lima, tem o Gustavo Scarpa e tem o Rafael Veiga. Mas eu não quero jogar com esses caras porque eles não estão jogando bem. Eu vou jogar com o Patrick de Paula, com o Ramírez e com o Gabriel Menino. E o meio de campo funciona melhor com os 3 do que devia funcionar com os outros. E o Mano fica tentando com os caras que já estavam, com outros jogadores, assim. Eu acho que ele, nesse ponto de escalar, ele tá muito bem. Eu acho que o Palmeiras só tá jogando o que tá jogando porque ele tá escalando bem. Acho que treinar, alternativas assim, eu acho que o Palmeiras nem tem tantas. Tanto que no segundo tempo foi um time que se fechou e ficou no contra-ataque com a Ponte Preta, né? Então, eu acho que ele tá se dando bem nessa escolha dos caras e apostando nos caras certos. E essa história da base, eu lembro que Palmeiras e Grêmio, no ano passado, que foi o jogo do título do Flamengo, né? Porque o Palmeiras perde do Grêmio e o Flamengo é campeão. Antes de começar o jogo, o Alexandre Matos, ainda no Palmeiras, deu uma meio coletiva ali na entrada dos times e chamou toda a imprensa e todo mundo foi perguntando para ele as coisas. E uma das coisas que ele falou é que o Palmeiras ia usar a base.
Ele falou o nome dos caras que iam subir, e entre os nomes estava o Patrick de Paulo, Gabriel Menino, Gabriel Veron, todos esses caras. Então, assim, o plano do Lucha não era usar necessariamente a base. O plano é do Palmeiras. É que o Lucha está sabendo usar, mas o plano já vem desde o Alexandre Matos, que acabou saindo até do Palmeiras. Então, assim, ele está sabendo usar bem isso. Mas é muito importante, eu acho que no Brasil, você usar os caras da base. Porque pensa bem o Corinthians vai lá e compra o Luan. O cara que é importante é o Ederson, que não é necessariamente da base do Corinthians, eles compraram do Cruzeiro, mas normalmente são os caras jovens que ou sobem da base ou vêm de clubes onde eles não estão sendo bem aproveitados, às vezes. Então, é mais importante do que você gastar bastante num cara que está jogando bem aqui, às vezes seja você apostar um cara que já está lá, como é o caso do Arthur, que o Palmeiras poderia estar aqui no Bragantino jogando bem, que também é da base do Palmeiras, que é uma das melhores bases do Brasil nos últimos anos, mas é um dos times que menos usava a base antes desse ano, né? Que é muito estranho. Não sei, o Diego, o que você pensa desse ponto da base no Brasil? Mano, eu concordo, até pegando o gancho, você citou o Corinthians e o Palmeiras, o São Paulo acho que utiliza pouco a base, porque a última vez que a gente viu o São Paulo brigando mesmo em condições, o ataque tinha o David Neres e o Luiz Araújo, né, e ambos foram vendidos bem cedo, daí o Casemiro foi vendido muito cedo e se tornou o Casemiro, enfim, vários outros atletas, vai lembrando de vários. O São Paulo tá com a defesa muito instável hoje. Aí tinha o Militão, tinha o Morato também, um zagueiro que foi para a Alemanha e está muito bem jogando lá. Enfim, né? O São Paulo tem essa questão de não saber aproveitar também. E se pega, saiu o Antony, o time já não é mais o mesmo, né? Mesmo com Daniel Alves, mesmo com Alexandre Pato, com o Pablo, jogadores caríssimos, perdeu a joia da base e o ataque ficou completamente desfigurado. E o Santos está se mantendo por conta também de ter uma boa base, assim, né? Apesar de toda essa questão de diretoria que está muito mal, né? Na questão do Pérez, enfim. Mas eu acredito que sim, falta aos times do Brasil aproveitarem mais a base, até porque o futebol brasileiro, né? A nossa cena daqui, ela é muito boa, né? Nessa questão das joias. O Brasil talvez seja o maior formador de atletas aí do mundo. Então, teria que aproveitar, lapidar de uma maneira melhor, porque eu acho que às vezes os meninos já saem achando que são grandes astros do futebol, né? Até pelos valores que envolvem essa questão da base no Brasil, mas acho que se lapidar um pouco melhor, se profissionalizar um pouco mais essa questão da base, o futebol, até em nível técnico assim do nosso país, vai aumentar bastante. Sim, e tem muito cara que sai até do próprio interior, igual o Gabriel Martinelli, que tá no Arsenal. E o cara, assim, ele sai direto do interior, vai para um time grande lá da Europa e já começa fazendo gol. Então, assim, o nível aqui é forte e acho que, às vezes, por falta de aposta ou por falta de segurar mesmo um cara, a gente acaba usando pouco, né? Porque o Flamengo mesmo vendeu uns caras bem caros, mas o Flamengo ainda acertou trazendo caras bons, né? O Flamengo acertou muito em quem trouxe. Porque normalmente, que nem o Santos, principalmente, vai lá, vende o Rodrigo por 45 milhões. Daí você vai ver o time hoje, é esse negócio esquisito aí de meia dúzia de cara ruim, meia dúzia de cara que tem 17 anos e o time não consegue jogar. Porque você não monta uma estrutura de time. Então, e tem o Alce também. Eu não sei até hoje se é Valse ou se é o Alce do São Paulo. Era falar Valse, né? Valse, né? E o Bragantino até estava querendo contratar ele, o São Paulo estava até pensando em vender, só que ele acabou machucando e o Bragantino desistiu. Mas é um cara que poderia ter vindo para cá e o São Paulo talvez depois de um tempo ia olhar o Valse e falar assim, putz, que zagueiro bom o Bragantino tem, né? E era deles, né? Então é muito do São Paulo isso aqui e do Brasil. Acho que no futuro acho que os times vão, sei lá, talvez aproveitar um pouquinho melhor. Agora, pensando para a final, eu não sei se dá para dizer que o Palmeiras é favorito, mas que o Palmeiras fez um campeonato melhor, ele fez, e tem um elenco melhor que o do Corinthians. Então, nesse ponto, o Palmeiras seria favorito. Só que se você voltar para os últimos 10 clássicos, o Palmeiras só ganhou 2 do Corinthians. E um deles foi no Brasileiro que o Palmeiras ganhou, e o outro foi naquele Paulista que o Palmeiras ganhou o primeiro jogo e depois perde o segundo, 2018, que virou muito polêmico por causa daquele pênalti que voltou e tudo mais, e o Palmeiras perdeu, e é uma ferida que parece que nunca vai cicatrizar no Palmeiras enquanto o Palmeiras não ganhar o campeonato de novo do Corinthians, né? Talvez esse ano se ganhar agora. O que você acha dessa final?
Cara, eu acho que vai ser pior se o Palmeiras perder para o Corinthians, assim, eu acho que vai acabar sentindo mais pela questão do investimento de elenco e também de estrutura, né? O Palmeiras estava muito mais ambicionado a ganhar o Campeonato Paulista do que o Corinthians, que estava desacreditado e por força de vontade acabou chegando à final, né? Não era, eu acho que nem o clube mesmo acreditava que pudesse estar hoje na final. Eu acho que atualmente está bem equilibrado, não acho que tenha um favorito. Não acho que tem essa questão do Palmeiras acabar sentindo mais perder, mas acredito que pelo momento dos dois times não tem um favorito. Se a gente for fazer o raio-x, o Palmeiras vai ganhar de lavada, mas pelo que está sendo apresentado dentro de campo, eu acho que está bem equilibrado essa questão. O Palmeiras tem um a mais de decidir no Allianz, né? Eu acho que aí sim o Palmeiras tem um 60-50, um 60-40 aí, É. mas é complicado, mas é um jogo equilibrado, na minha opinião. E o fato de não ter torcida também mexe bastante com isso, né? Porque ia ter uma influência ou não, e agora não vai ter nada, porque não tem menos dois jogos. E lembrando que vai ser agora, já quarta-feira, e depois já no sábado. Os times não jogam na primeira rodada do Brasileiro, né? Os jogos seriam do Palmeiras contra o Vasco, foi adiado, e o Corinthians contra o Atlético Goianiense foi adiado também. Os times vão estrear só no meio da semana, que é quando vai ter a segunda rodada. Agora sim, o Brasil também ficou jogo a cada 3 dias. Então, eu acho que essa questão de quem tem um elenco bom vai poder aproveitar. E até falando do elenco, eu lembrei do Bragantino. O Bragantino ele tem um elenco bom, mas ele não tem um elenco tão grande. Tanto que, se você for ver, o Bragantino usou todos os reservas no segundo jogo, mas não tinha ninguém para colocar além deles, né? Porque assim, o time usou 22 jogadores, mas não tinha, sei lá, um reserva para a ponta direita, um outro reserva para a lateral esquerda, um outro reserva para o meio de campo. Então, assim, o elenco também é bem curto. Tudo bem que praticamente todo mundo pode ser titular do time, mas o elenco não é tão grande. Você acha que isso pode atrapalhar no brasileiro, Diego? Eu acho que sim, porque são 38 rodadas e agora a gente tem um calendário muito enxuto, né? Eles acreditam bastante, até conversando com o próprio Thiago e o Felipe, nessa questão do espelhamento, né, por posição. Mas eu acho que falta um pouco. Na Série B você via que pelo menos tinham atletas ali que faziam mais de uma função, como era o caso do Pedro, do Pio, e eles não estão mais, né? E eu não sei se esses atletas que foram contratados assim, com, com todo esse credenciamento de muito investimento, enfim, se eles aceitam muito isso, sabe? Eu acho que eu noto essa dificuldade assim de vou jogar ali, sabe? Não sei se eles aceitam tanto isso. Foi o motivo até pelo qual o Claudinho começou a virar banco, porque a gente até falou lá no começo do programa que o Claudinho não estava tão bem assim, mas o time inteiro não estava. E se você for pegar os jogos, ele ainda era o cara que mais construía ou tentava construir no Bragantino, né? O William Correia, enfim. Mas o fato deles terem feito um excelente campeonato brasileiro da Série B e chegar um técnico querendo colocar eles em um esquema totalmente diferente, né, ou talvez com menos liberdade, fez com que os jogadores ficassem um pouco assim reticentes e acredito que esses novos também, por todo o investimento que foi proposto, se o Felipe tentar ali colocar eles numa situação diferente de jogo, eles vão virar um pouco a cara. Não concordo com isso, mas pelo que eu consigo observar, pode ser o que está acontecendo no grupo assim. E aí, eu acho que falta um pouco, sim. Eu acho que falta porque todo time grande eles têm um leque assim de jogadores por posição um pouco maior, né? Se não dois nessa questão do espelhamento, tem uma terceira opção ali que acaba sendo útil e às vezes até surpreende, né? Surpreende que o cara acaba entrando com muita vontade e como foi o caso do Ederson, né? Que era o Cantígio, era o Camacho e depois era o Ederson. E hoje em dia o cara fez com que o Corinthians chegasse na final. Então acho que o Braga vai ter que pensar um pouco nisso, não tem tempo, né? Vai ter que ir contratando com o campeonato andando. E é isso. Eu estava pensando também, o Bragantino, até por ser bem novo, esse novo projeto não tem tanto a base, se ele precisar de um outro cara, né? A gente acabou de falar da base, não tem aquele cara da base que está despontando. O Red Bull fez um bom paulista, né? Perdeu a final para o Palmeiras há pouco tempo agora, nesse ano ainda. Então, eu acho que é um time que também eu acho que eles poderiam olhar, talvez, para aquele time e eles Tem bons podem valores, viu?
Tem, não tem? Então, eu acho que eles poderiam olhar para aquele time e botar alguém, nem que seja para fazer parte do elenco e entrar num desses jogos aí que o time vai precisar usar. Você acha que é válido isso também, né? Eu acho, porque a gente viu o Matheus Peixoto jogando de ponta, né? Se tivesse, por exemplo, o Wagner, que é um cara do Red Bull Brasil, que é bom jogador, ele estaria ali sendo titular. O próprio Rodrigo Angelotti, que estava no grupo ano passado e que está no Red Bull Brasil. Você pega no meio campo, eu acho que o cara que eu mais gosto desse time é o Christian, que eu não sei se você assistiu o jogo contra o Palmeiras, um carequinha, muito bom jogador. Aí tem o zagueiro Jonathan Silva também, que na minha opinião é mais preparado do que o Léo Real, que talvez o Real vá ser um bom jogador, mas eu acho ele mais preparado. Então, assim, eu acho que é bom olhar e é bom escrever também para compor elenco. E o Felipe, eu acho que está fazendo isso, não fez para o Campeonato Paulista, porque nos treinos, vira e mexe, os caras estão lá completando o treinamento, sabe? Então, acho que faltou um pouco isso. Ele trouxe o Everson, perdão, por conta disso. Tem o Thomas Coelho também, que foi contratado há pouco tempo, está no Red Bull Brasil, argentino. Então tem bons valores. E é uma saída, você foi muito bem na observação, pode ter aí uma saída caso o Bragantino não contrate mais jogadores, né? Tem o Raul, que tá para vir, o César Aidar, colombiano, zagueiro também, mas acho que é bom também aproveitar a base. Acho que vocês já perceberam, mas o Mário não está aqui com a gente. Eu acabei de conseguir o contato com ele. Eu vou colocar ele aqui na live. Vamos ver como é que tá o Mário aqui. Fala, aí, pessoal. Tudo bem? Chegou cedo, Marião. Chegou cedão, pô. Porra, cheguei cedinho, hein? Teve entrevista, eu não consegui chegar a tempo no horário, mas enfim. Tô aqui. Então, aí, Mário, já que você acabou de chegar, fala um pouco do Bragantino. O que você acha do jogo agora? Qual a força que o Bragantino vai colocar nessa final? Se ele tá dando muita importância ou não? Eu acho que a final do interior é uma final muito legal pelas duas equipes, né? Dois times tradicionais do cenário do interior, né? Você pega o Guarani e também o Bragantino. Eu acho que vai ser bem legal. E vai ser um confronto. Eu acredito que o Bragantino tem uma chance muito grande de ganhar o troféu do interior, né? Pela capacidade que tem, o Felipe Conceição tem no elenco. E o Guarani, assim, feliz porque vai conseguir a vaga da Copa do Brasil do ano que vem, né? Já com relação aos times do interior, eu diria, no caso do Botafogo, assim, fez o máximo que pôde, né? Obviamente, contra o Bragantino no Canindé, o objetivo do Botafogo era, claro, não cair, né? Por conta de toda a situação que estava vivendo até antes da pandemia. E com relação ao objetivo do Bragantino para a final, eu acho que, ao meu ver, é favorito, né? Não sei como vocês analisam aí o caso, mas para mim o Bragantino é o favorito na partida. E eu acho que o Bragantino vem bem, cara. A gente sabe do potencial do Bragantino aí com relação ao Campeonato Paulista. E agora para pontuar aqui, o Paulista, a final, o derby, né? O Palmeiras e Corinthians jogam mais uma final. Não são tantas assim de Paulista, mas os times que há pouco tempo, né? 2018 fizeram uma final. Vamos fazer agora. Você acha que tem favorito para esse jogo? Cara, é Corinthians e Palmeiras, né? Historicamente é um campeonato, são dois times históricos no Campeonato Paulista, né? Nem se fala mundialmente, né? Um dos maiores clássicos da América do Sul. E para mim é o maior clássico no estado de São Paulo. Então, eu acho que vai ser genial. Eu acredito que não tenha favorito, né? É uma curiosidade que os últimos campeonatos paulistas obtidos pelo Palmeiras, no caso, foi com o Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxemburgo tá de volta, tá na final. 2008, que foi o último, foi com o Luxemburgo. O Corinthians tenta o título inédito, né? Que é o tetracampeonato. O único que conseguiu até hoje foi o paulistano, a gente já comentou em lives anteriores. Então, se o Corinthians conseguir o título, seria um feito assim histórico, né? Porque no futebol recente, entre aspas, né, dos últimos, brincando aí, 100 anos, ninguém conseguiu esse feito. Então, pro Corinthians, se o Corinthians conseguir esse título, é uma coisa assim histórica pro Corinthians. Não só
de ganhar mais um título e se distanciar dos demais rivais com relação à quantidade de títulos estaduais, mas seria um feito histórico, assim, histórico. Ô, Mário, por que você acha que o Palmeiras e o São Paulo ganharam tão poucos paulistas nos últimos 20 anos, né? Desde que virou o ano 2000, o Santos ganha, o Corinthians ganha, e o Palmeiras e o São Paulo não ganham quase nenhum, né? Por que você acha que rolou isso? Sim. Com relação assim, se você pegar, puxar no passado aí, os últimos, brincando, os últimos 5, 10, 15 anos, 20 anos, enfim, você viu em momentos as pessoas menosprezarem os estaduais. Não chegou aqui, por exemplo, o caso do campeonato do Paulista, acontecer dos times jogarem, sei lá, com times B Igual ou Paranaense. sub-23, enfim, caso que aconteceu já com o Atlético Paranaense e faz isso hoje no Campeonato Paranaense. Mas houve muito esse menosprezo, eu acho que por parte, assim, errada dos clubes, mas não que afetaria dentro de campo para conseguir o título. Eu acho que todos os clubes tentaram ganhar o Campeonato Paulista, mas não conseguiu. A fila do São Paulo é assustadora, né? Vai completar mais de 15 anos a partir do ano que vem. E o Palmeiras também, uma fila de que o último título em 2008 também é uma fila muito grande, assim, muito grande. E pós 2009, vai, dar um exemplo, de 2008 para 2009, começa 2009, obviamente, aquele Campeonato Paulista que começou a sempre ser decidido com Corinthians e Santos. Se o Corinthians não ganhava, o Santos ganhava. Depois tem aquele caso da final que aí o Ituano ganha, mas enfim. E então acaba passando sempre Corinthians e Santos. Isso vai ficar marcado para sempre, né? Porque vai ser esse ato aí, sentidos do São Paulo principalmente. E se o Palmeiras, por exemplo, se perder a final esse ano para o Corinthians, vai começar a alongar a fila de título estadual. Então é um negócio preocupante até também para o Palmeiras, porque é um clube tradicional, tem uma baita história e ficar tanto tempo assim sem ganhar estadual é um negócio muito estranho, né? O Vasco teve isso uns anos atrás com o estadual, que tinha ganhado acho que a última vez, sei lá, em 2003, e ficou também um tempo aí sem ganhar estadual. Então, a live aqui a gente está falando há 42 minutos, a gente está chegando no final, mas lembrando que essa semana é uma semana muito importante para o restante do ano, porque assim, a gente tem a final dos estaduais, a gente tem o começo do brasileiro, para o Bragantino eles têm que fechar ou não o contrato com a Globo, ainda tem aquela história da MP, então assim, é uma coisa que também vai mexer bastante, tem as histórias do Bragantino tentar trazer jogo para Bragança no brasileiro, então assim, ainda vai ter muita coisa acontecendo essa semana. A gente deve voltar com uma live depois do jogo do Bragantino, ou seja, na quarta-feira, para comentar um pouco aquele jogo, e a gente vai falando isso. Algumas considerações finais de algum de vocês? Não, eu tô tranquilo. Só com relação, assim, a final que vai ser uma expectativa muito grande, eu acho que vai ser bem legal a final, enfim, entre Palmeiras e Corinthians, por mais que não seja nenhum clube do interior, enfim. Mas a gente tem esse bônus aí com Guarani e Red Bull, Bragantino. Uhum. Bom, eu vou junto com o Mário aí, né? Expectativa alta para esse jogo aí de amanhã. Já é amanhã até esse jogo do Bragantino, né? E eu acho legal esse lance de um jogo perto do outro, assim, de a gente a semana inteira ter futebol para assistir. É claro que para os clubes talvez não seja tão legal assim pela questão física, né? Dos jogadores e também a gente estava falando do elenco, né? Que tem que ter bastante elenco para aguentar essa maratona de jogos. Mas pra gente, como espectador, é muito da hora você ter sempre um jogo para acabar assistindo. Final aí com o Bragantino, final de Palmeiras e Corinthians, que é sempre um clássico muito da hora. Bragantino voltando ao Campeonato Brasileiro no final de semana, após 23 anos aí, né? Também um fato histórico que vai ser legal. Logo numa estreia contra a equipe do Santos também. Os jogos do Palmeiras e do Corinthians adiados, né? Acho que a gente até não acabou falando nisso por conta da final, os jogos do final de semana, da primeira rodada aí do Brasileiro. E é isso, quarta-feira estamos de volta, logo depois de amanhã. Eu acho que a gente nunca voltou tão rápido assim, ó, arquibancada.
a Correia de Atibaia para falar de futebol. Tem muito jogo, a torcida, infelizmente, não pode comparecer, a imprensa está liberando aos poucos, mas ainda com muito pouco acesso, então, aos poucos as coisas vão voltando ao normal, não sei quanto tempo vai demorar, mas que a gente já está há muito tempo desse jeito, mas agora, para quem quer assistir um jogo em casa, tem um jogo praticamente cada 2, 3 dias, e você pode acompanhar agora com volta do Campeonato Brasileiro, principalmente. Então, é isso, a gente volta logo mais e valeu!